O amor adoça e pacifica. Luísa não consegue engolir o rio das iniquidades e Jesus o derrama sobre o mundo. 19 de agosto de 1910. Encontrando-me no meu estado habitual, vi-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja. Sobre o altar estava a Rainha Celeste e o menino Jesus, todo em prantos. A Mãe Celestial, com o olhar, fez-me compreender que eu tomasse o menino nos braços e fizesse o possível para aquietá-lo. Aproximei-me, tomei-me nos braços, estreitei-o contra mim e lhe disse: meu pequeno querido, o que tens? Desabafa-te comigo. Não é o amor, o alívio, o repouso para todas as dores? Não é o amor que faz esquecer tudo, que adoça tudo, que pacifica qualquer contenta? Se choras, deve haver algo em desarmonia entre o teu amor e o das criaturas. Por isso, amemo-nos, dai-me o teu amor, e com teu próprio amor te amarei. E depois, quem pode dizer quantas tolices lhe disse? Ele parecia um pouco menos choroso, mas não completamente, e então desapareceu. No dia seguinte, novamente me encontrei fora de mim mesma, em um jardim, e ia fazendo a via sacra. Enquanto fazia isso, encontrei-me com Jesus nos braços. Chegando à 11ª estação, já não conseguia mais continuar. O bendito Jesus deteve-se, aproximou sua boca na minha e verteu algo denso e líquido em mim. O líquido eu conseguia engolir, mas o denso não descia. E quando Jesus afastou sua boca de mim, fui obrigada a derramar aquilo no chão. Então, olhei para Jesus e vi que de sua boca escorria um líquido espesso e negro. Fiquei tão assustada e lhe disse: parece-me que não és Jesus, o Filho de Deus e de Maria, mãe de Jesus, mas o demônio. É verdade que te anseio, que te amo, mas quero sempre Jesus, nunca o demônio. Com ele não quero ter nada a ver. Contentando-me em estar sem Jesus, em vez de ter de lidar com o demônio. Para me dar segurança, fiz sobre Jesus o sinal da cruz e também me abençoei. Jesus, para acalmar o meu temor, recolheu dentro de si aquele líquido negro e horrível de se ver e me disse: minha filha, eu não sou demônio. O que vês não é outra coisa senão as grandes iniquidades que as criaturas me fazem. Como já não posso mais contê-las, derramarei sobre elas mesmas. Derramei em ti, mas tu não pudestes conter tudo e o lançastes ao chão. Eu continuarei a derramar sobre elas. Enquanto dizia isso, fazia-me compreender que fazia chover flagelos do céu, que cobriria os povos de luto em lágrimas amarguíssimas e dilacerantes. E pelo pouco que derramou em mim, pouparia-se, não completamente, ao menos em parte, a nossa sociedade. Na sequência, fazia-me ver uma grande mortalidade de pessoas por epidemias, terremotos e outros infortúnios. Quanta desolação, quantas misérias. Jesus refugia em Luísa, 22 de agosto de 1910. Continuando no meu estado habitual e tendo perdido os sentidos, via muitas pessoas que punham em fuga o bendito Jesus. E Jesus fugia, mas onde quer que fosse, não encontrava lugar e continuava a fugir.
Finalmente veio até mim, todo coberto de suor, cansado, aflito. Lançou-se em meus braços, apertou-se fortemente e disse àqueles que o perseguiam: desta alma não me podeis fazer fugir. E eles, humilhados, se retiraram. E a mim ele disse: filha, não aguento mais. Dai-me algum refrigério. E do meu seio pôs-se a sorver. Depois encontrei-me em mim mesma. Jesus na Via Crucis consolou as piedosas mulheres ao fazer o bem e ensinar a verdade. É preciso atentar ao que se deve fazer, não às conversas vãs dos outros. 2 de setembro de 1910. Pensava em Jesus levando a cruz ao Calvário, especialmente quando encontrou as mulheres. Ele esqueceu suas dores e se ocupou em consolá-las, atendê-las e instruí-las ao mesmo tempo. Como tudo era amor em Jesus, ele precisava ser consolado. Em vez disso, consolava. E em que estado ele consolava? Estava todo coberto de chagas, a cabeça perfurada por espinhos agudíssimos, ofegante, quase morrendo, sob o peso da cruz, e ainda assim consolava os outros. Que exemplo, que vergonha para nós, que basta uma pequena cruz para nos fazer esquecer o dever de consolar os outros. Lembrava-me de quantas vezes, ao encontrar-me oprimida pelas dores ou pelas privações de Jesus, que me transpassavam e dilaceravam interiormente, estando cercada de pessoas, Jesus me impelia a imitá-lo nesse passo de sua paixão. Eu, embora amargurada até os ossos, me esforçava para esquecer de mim mesma, para consolar e instruir os outros. Agora, encontrando-me livre e isenta de tratar com pessoas, por mercê e graça da obediência, agradeci a Jesus por já não me encontrar nesses encontros. Sinto-me respirar um ar mais livre, podendo ocupar-me só de mim mesma. Mas Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, e no entanto, para mim, aquilo que era um refrigério. Sentia-me como que revigorado, especialmente naqueles que viam com o verdadeiro desejo de fazer o bem. Nestes tempos, falta quem infunda nas almas o verdadeiro espírito interior, porque não possuindo, não sabem como comunicá-lo aos outros. Ensinam as almas a serem suscetíveis, escrupulosas, superficiais, sem verdadeiro fundamento de desapego de tudo e de todos. Isso produz virtudes estéreis, que mal desabrocham, já morrem. E há quem pense estar fazendo progresso nas almas, porque as levam à minúcia e ao escrúpulo, mas em vez de progresso, são verdadeiros embaraços que arruinam as almas. E o meu amor permanece em Jesus com tais almas. Ora, tendo eu te dado muita luz sobre os caminhos interiores e feito compreender a verdade das virtudes e do verdadeiro amor, encontrando-te na verdade, podia, por tua boca, fazer compreender aos outros a verdade do verdadeiro caminho das virtudes. E nisso eu sentia contentamento. E eu, mas bendito Jesus, após todo o sacrifício que eu fazia, eles depois ficam falando. E a obediência justamente proibiu a vinda das pessoas. E Jesus, esse é o erro, dar atenção aos falatórios e não ao bem que se deve fazer. Também de mim disseram conversas vãs, e se eu tivesse dado atenção a isso, não teria realizado a redenção do homem. Por isso é preciso atentar ao que se deve fazer, e não ao que se diz, e as conversas vãs ficam por conta de quem as pronuncia. Amando e favorecendo uma alma, Jesus ama e favorece a todos, ao menos em parte. 3 de setembro de 1910. Estando no meu estado habitual,
veio o bendito Jesus como menino. Ele me beijava, me apertava, me acariciava e muitas vezes voltava com beijos e abraços. Eu me admirava de que Jesus houvesse transbordado comigo a mais vil, a ponto de se entreter comigo com beijos e abraços. Eu os retribuía, mas timidamente. E Jesus, como a luz que saía dele, fez-me compreender que vindo é sempre um grande bem, não apenas para mim, mas para o mundo inteiro, de modo que ao amar e desabafar-se com uma alma, ele acaba se voltando para toda a humanidade, porque naquela alma há muitos vínculos que unem a todos, vínculos de semelhança, vínculos de paternidade e aflição, vínculos de fraternidade, vínculos por todos termos saído e sido criados por suas mãos, vínculos por termos sido todos redimidos por ele e por nos ver marcados com seu sangue. Portanto, vendo tudo isso, ao amar e favorecer uma alma, os outros permanecem amados e favorecidos, se não totalmente, ao menos em parte. Assim, ao vir a mim, o bendito Jesus, e estando nós em tempo de flagelos, beijando-me, abraçando-me, acariciando-me e olhando para mim, ele queria olhar a todos os demais e poupá-los, de algum modo, em parte, se não totalmente. Depois disso, vi um jovem, creio que fosse um anjo, que ia marcando aqueles que deveriam ser tocados pelo flagelo. Parecia que um grande número de pessoas era tomado. Luísa se lamenta por não cumprir o ofício de vítima. Jesus cede a ela, 9 de setembro de 1910. Continuando no meu estado habitual, o bendito Jesus não vinha. E eu dizia comigo mesma, como Jesus mudou comigo, como já não me quer o bem de antes. Antes, quando ainda não me mantinha sempre no leito, havendo cólera, ele mesmo me pedia: se aceitares os sofrimentos por alguns dias, farei cessar a cólera. E ao aceitá-los, o flagelo cessava. Agora, porém, ele me mantém continuamente no leito. Ouve-se falar da cólera, dos tormentos que causa às pobres pessoas. Ele não quer me dar ouvidos, como se já não me quisesse mais se servir de mim. Enquanto eu dizia isso, olhei para dentro de mim e vi que Jesus estava com a cabeça erguida, olhando para mim. Todo enternecido escutava-me e quando percebeu que notei que ele me olhava, disse-me: minha boa filha, como me és importuna. Queres vencer a força, não é? Está bem, não me molestes mais. E desapareceu. Jesus quer amor, verdade e retidão. Como a alma toma parte no contraste entre a misericórdia e a justiça. 11 de setembro de 1910. Continuando no meu estado habitual, parecia que o confessor colocava a intenção de me fazer sofrer a crucifixão. Após algum esforço, o benigno Jesus concorreu um pouco e disse-me: minha filha, pelo mundo não posso mais, muito me movem a indignação. Arrancam-me os flagelos das mãos à força. Enquanto dizia isso, parecia cair uma chuva torrencial que causava dano às vinhas. Na sequência, rezei pelo confessor, que me parecia presente, queria tomar-lhe as mãos, para que fosse tocado por Jesus, e parecia que Jesus o fazia. Eu pedi a Jesus que lhe dissesse o que queria dele, e Jesus disse-lhe: quero amor, verdade e retidão. Aquilo
que mais torna o homem dissemelhante de mim é o não estar armado com essas prerrogativas. E enquanto dizia amor, parecia que selava todos os seus membros, o coração, a inteligência, com amor. Oh, como é bom Jesus! Depois, tendo dito ao padre o que escrevi no dia 9, fiquei duvidosa e dizia comigo: como gostaria de não escrever essas coisas? Será que é verdade que Jesus suspende o flagelo para me contentar? Ou será fantasia minha? E Jesus disse-me: minha filha, a justiça e a misericórdia estão em contínua luta, e são mais frequentes as vitórias da misericórdia do que da justiça. Ora, quando uma alma está perfeitamente unida com a minha vontade, ela participa das minhas ações ad extra, e satisfazendo com os seus sofrimentos a misericórdia, obtém as mais belas vitórias sobre a justiça. E como me comprazo em coroar de misericórdia todos os meus atributos, e até a própria justiça, vendo-me importunado por essa alma unida a mim, para contentá-la cedo a ela, porque ela cedeu-me todas as suas coisas na minha vontade. Por isso, quando não quero ceder, não venho, porque não confio em resistir a não ceder. Então, qual é a tua dúvida? Cada virtude que a alma adquire é um céu que se forma. 22 de setembro de 1910. Nesta manhã, continuando no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, ele me disse: minha filha, cada virtude é um céu que a alma adquire. Assim, quantas virtudes se adquirem, tantos céus a alma vai formando. E esses céus derrotam todas as inclinações humanas, destrói o que é terreno e fazem a alma se expandir nas auras mais puras, nas delícias mais santas, nos perfumes celestes do sumo bem, antecipando-lhe parte dos gozos eternos. E desapareceu. O amor é fogo, que transforma a alma e une a Deus. 1 de outubro de 1910. Tendo comungado, sentia-me toda transformada em Jesus bendito. E dizia comigo: como se faz para manter essa transformação em Jesus? E dentro de mim parecia que Jesus me dizia: minha filha, se queres estar sempre transformada em mim, aliás, uma só coisa comigo, ama-me sempre e manterás a transformação em mim. Porque o amor é fogo, e qualquer madeira que se lança no fogo, pequena ou grande, verde ou seca, todas tomam a forma de fogo e se converte no mesmo fogo. E depois que esses pedaços de madeira foram queimados, não se distingue mais qual era uma e qual era outra, nem o verde, nem o seco. Não se vê mais nada, senão fogo. Assim é a alma quando nunca cessa de me amar. O amor é fogo que transmuta em Deus. O amor une suas chamas, investe em todas as operações humanas e lhe dão a forma das operações divinas. Diferença entre quem tem união com Jesus e quem não a tem. Não são os sacrifícios que contam, mas o amor e a união com Jesus. 17 de outubro de 1910. Encontrando-me no meu estado habitual, rezava ao meu amoroso Jesus pela passagem feliz de um sacerdote, que havia sido anos antes meu confessor, e dizia ao meu amado Jesus: lembra-te de quantos sacrifícios ele fez, de quanto zelou pela tua honra e glória, e em seguida, quanto ele não fez por mim, quanto não sofreu. Nesse momento deves recompensá-lo, fazendo passar indiretamente ao céu.
E o bendito Jesus me disse: Minha filha, eu não olho tanto para os sacrifícios, mas para o amor com que são feitos e para a união que tem comigo. Quanto mais a alma estiver unida a mim, mais eu valorizo os seus sacrifícios. Assim, se a alma está mais estreitamente unida a mim, os menores sacrifícios eu os considero grandes, porque na união está o cálculo do amor. E o cálculo do amor é cálculo eterno, que não tem fim nem limite. Ao contrário, da alma que pode se sacrificar muito e não está comigo, eu vejo seu sacrifício como de uma pessoa estranha e lhe dou a recompensa que merece, isto é, limitado. Suponhamos um pai e um filho que se amam. O filho faz pequenos sacrifícios e o pai, por causa do vínculo de união, de paternidade, de filiação e de amor, que é o vínculo mais forte, vê esses pequenos sacrifícios como coisas grandes, se gloria neles. Sente-se honrado, dá ao filho todas as suas riquezas e lhe dedica todos os seus cuidados e atenções. Acrescenta um servo, trabalha o dia todo, expõe-se ao calor, ao frio, obedece a todas as ordens. Se necessário, vela até de noite pelo patrão. E o que recebe? O mísero salário de um dia. E se não trabalhar todos os dias, será forçado a passar fome. Tal é a diferença entre a alma que possui a minha união e a alma que não a possui. Enquanto dizia isso, senti-me fora de mim mesma, junto com o bendito Jesus, e novamente perguntei: doce amor meu, diz-me, onde está essa alma? E Jesus: no purgatório. Ó, se tu visses em que luz ela está imersa, ficarias maravilhada. E eu dizes que está no purgatório e dizes que nada na luz, e Jesus: sim, ela está nadando na luz, porque essa luz ela conserva em depósito, e no momento da morte, essa luz a envolve e nunca mais a deixará. E eu compreendi que essa luz eram suas boas obras, feitas com pureza de intenção. O ar infernal do turbamento, 24 de outubro de 1910. Eu estava profundamente aflita pela privação do meu amável Jesus, e tendo comungado, lamentava-me de sua ausência, e Jesus me disse no meu interior: minha filha, estão acontecendo e acontecerá coisas tristes e tristíssimas. Fiquei aterrada. Então, passaram-se vários dias sem Jesus. Apenas muitas vezes eu ouvia dizer: minha boa filha, paciência que não venho a seguir, te direi o porquê. Assim, eu passava os dias amargurada, sim, mas em paz, quando, de repente, tive um sonho que muito me entristeceu e também me perturbou, ainda mais porque, não vendo Jesus, eu não tinha a quem recorrer para ser envolvida pelas auras de paz que só Jesus possui. Oh, quanto é de se compadecer uma alma perturbada? O turbamento é um ar infernal que se respira, e esse ar do inferno expulsa o ar celeste da paz e toma o lugar de Deus na alma. O turbamento, soprando esse ar infernal na alma, a domina tanto que até as coisas mais santas, mais puras, com seu sopro infernal, fazem-na parecer as mais feias e perniciosas. Põe tudo em desordem, e a alma, cansada por essa desordem impregnada desse ar infernal, se aborrece de tudo e sente fastio até do próprio Deus. Eu sentia esse ar do inferno, não dentro de mim, mas ao meu redor. E mesmo assim me fazia tanto mal que eu não me importava mais que Jesus não viesse. Aliás, parecia até que eu nem o queria.
É verdade que a coisa era muito séria e não uma ninharia. Tratava-se de que me era assegurado que eu não me encontrava em bom estado. Portanto, os sofrimentos e as vindas de Jesus não eram vontade de Deus e que eu devia pôr fim a tudo isso de uma vez por todas. Não digo tudo a respeito, porque não o considero necessário. Escrevi apenas por obediência. Na noite seguinte, vi que do céu descia água em dilúvio, causando muitos danos e sepultando cidades inteiras. E a impressão do sonho era tanta que eu não queria ver mais nada. Nesse momento, uma pomba que voava ao meu redor me disse: o mover-se das folhas, das ervas, o murmúrio das águas, a luz que invade a terra, o motor de toda a natureza, tudo sai dos dedos de Deus. Imagina se só o teu estado não deveria sair dos dedos de Deus? De seguida veio o confessor e contei-lhe todo o meu estado, e ele me disse que era o demônio que queria me perturbar. Fiquei um pouco mais pacífica, mas como quem passou por uma grave enfermidade. As 3 armas contra o turbamento: pureza de intenção, boa obra e agir só por amor de Jesus. 29 de outubro de 1910. Estando em meu estado habitual, parece que Jesus se fez ver um pouco, e eu lhe disse: vida da minha vida, meu caro Jesus, nestes dias passados estive perturbada, e tu que és tão zeloso da minha paz, não tiveste sequer uma palavra para me devolver aquela paz por ti tão desejada. E ele respondeu: minha filha, eu estava flagelando e destruindo cidades, sepultando vidas humanas. Por isso não vim neste dia de trégua, posto que logo voltarei a pegar o flagelo em mãos. Vim logo reverter-te. Sabe, pois, que as coisas feitas com pureza de intenção, as obras justas e tudo o que se faz por amor a mim, se eu não premiar, faltaria a um dever de justiça, e todos os meus outros atributos ficariam obscurecidos. Portanto, essas são as 3 armas mais poderosas para destruir essa baba venenosa e infernal do turbamento. Assim, se a necessidade de castigar me obrigar a não vir por alguns dias, e esse ar infernal quiser investir-te, opõe-lhe essas 3 armas: a pureza de intenção, a obra justa e boa em si mesma, de vítima, e de sacrificares por mim, e único fim de me amar, e vencerás qualquer turbamento, e o banirás até o mais profundo do inferno, e com o descaso girarás a chave para não deixá-lo mais sair e poder mais te molestar. A união suprema está na consumação da vontade humana na divina. Nela está o maior poder. 1 de novembro de 1910. Diferença entre quem está consumado na divina vontade e quem está apenas resignado, continuando no meu estado habitual. Assim que veio o bendito Jesus, ele me disse: minha filha, a união suprema é quando a alma chega a uma tal estreiteza de união com a minha vontade que consome qualquer sombra do seu querer, de modo que já não se discerne mais qual é o meu querer e qual o seu. Assim, o meu querer é a vida dessa alma, de modo que qualquer coisa que eu disponha, tanto sobre ela quanto sobre os outros, em tudo ela está contente. Qualquer coisa lhe parece adequada,
morte, vida, cruz, pobreza, etc. Ela vê tudo como coisa sua, que serve para manter sua vida. Chega a tal ponto que até os castigos já não o amedrontam, mas em tudo está contente com o querer divino. Tanto que lhe parece que se eu quero, ela quer, e se ela quer, o Senhor faz. Eu faço o que ela quer e ela faz o que eu quero. Este é o último sopro de consumação da tua vontade na minha, que tantas vezes te pedi, e que a obediência e a caridade para com o próximo não te permitiram, tanto que muitas vezes eu cedi a ti para não castigar, mas tu não cedestes a mim, e cheguei a ter de me esconder de ti para poder estar livre, quando a justiça força e os homens me provocam a tomar o flagelo em mãos para castigar os povos. Se eu te tivesse comigo, com a minha vontade, no ato de flagelar, talvez eu tivesse escasseado e diminuído o flagelo, porque não há potência maior, nem no céu, nem na terra, do que uma alma que em tudo e por tudo está consumada na minha vontade. Essa alma chega a me debilitar e me desarma como lhe agrada. Essa é a união suprema. Posteriormente, há a união inferior, na qual a alma está resignada. Sim, mas não considera as minhas disposições como suas, como vida sua. Não se alegra nelas, nem dissolve a sua na minha. Essa eu a olho sim, mas não chego a enamorar-me dela, nem a enlouquecer por ela, como faço por aquelas da união suprema. Luísa Paraíso de Jesus, 3 de novembro de 1910. Nesta manhã, o bendito Jesus se mostrava no meu interior, em ato de se recriar e aliviar-se de tantas amarguras das criaturas, e disse estas simples palavras: Tu és o meu paraíso na terra, o meu consolo. E desapareceu. Livro do Céu, volume 9, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.